Eles eram conhecidos como gigantes, mas sua história vai muito além de meros relatos de seres enormes. Os Nefilins, mencionados na Bíblia como os valentes da antiguidade, homens de renome, trazem consigo um mistério que percorre gerações. Quem eram esses seres que caminharam entre os humanos, desafiando a própria ordem da criação? O primeiro indício de sua existência remonta aos tempos antigos, quando os filhos de Deus tomaram para si filhas dos homens. Esta união, proibida e inusitada, trouxe ao mundo uma raça de seres colossais, conhecidos por sua força descomunal, tamanho imponente e uma aura que inspirava tanto temor quanto fascínio. Os Nefilins não eram apenas gigantes fisicamente, mas espiritualmente distantes do que era considerado natural ou aceitável. O livro de Gênesis menciona brevemente esses seres, deixando uma névoa de mistério ao seu redor. No entanto, seus feitos e a marca que deixaram na história jamais foram esquecidos. Eles não eram apenas criaturas comuns, eram o resultado de uma rebelião divina, uma fusão do celestial com o terreno. O mundo pré-diluviano foi moldado pela presença desses gigantes, que governaram com tirania e brutalidade. Em seus dias, os Nefilins se tornaram lendas vivas. Povos temiam seu poder, reis respeitavam sua força, e guerreiros raramente ousavam desafiá-los. Suas proezas em batalha eram impressionantes, e sua habilidade de controlar e subjugar os homens comuns os colocava em um pedestal de reverência e medo. Mas não eram apenas guerreiros, eles traziam consigo a marca de um destino amaldiçoado. Esse poder, no entanto, não era destinado a durar. Com a crescente corrupção e maldade espalhada pela terra, o juízo de Deus se aproximava. E com o dilúvio, os Nefilins caíram. Mas sua história não foi apagada. De tempos em tempos, relatos de gigantes surgiriam novamente, e entre eles, a figura mais conhecida seria Golias, um descendente dessa linhagem amaldiçoada. De todos os descendentes dos Nefilins, Golias tornou-se o mais temido e lendário. Quando seu nome era mencionado, o medo corria pelas veias dos guerreiros mais valentes. Ele não era um homem comum, mas um colosso cuja presença dominava os campos de batalha. Com mais de 3 metros de altura, seu corpo era uma muralha viva, e sua armadura, pesada como o fardo que trazia de sua linhagem, cintilava sob o sol como uma lembrança do poder sombrio dos antigos gigantes. Golias não era apenas gigante em estatura. Sua força era sobre-humana, e seu temperamento selvagem o tornava quase invencível. Desde jovem, sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Ele liderava os exércitos dos filisteus, não por escolha, mas por direito de sangue. Sua presença nas fileiras era suficiente para garantir a vitória, antes mesmo que uma espada fosse erguida. Golias não precisava provar sua força com palavras, seus feitos falavam por si. O povo de Israel, ao ouvir relatos sobre ele, temia por suas vidas. Quem poderia enfrentar um monstro como aquele? Suas armas eram tão grandes quanto ele, uma lança cujo cabo era comparado a uma viga de tecelão, e uma espada que poucos homens poderiam erguer. Cada passo que ele dava no campo de batalha fazia a terra tremer sob seus pés. Os homens fugiam de sua sombra, sabendo que enfrentar Golias significava encontrar a morte certa. No entanto, por trás de sua invulnerabilidade física, Golias carregava algo muito mais antigo e sombrio, o legado dos Nefilins. Ele não era apenas um guerreiro, mas o último remanescente conhecido da linhagem dos gigantes, um símbolo vivo da rebeldia que seus ancestrais haviam iniciado. Era como se Golias estivesse destinado a reviver a glória e o terror dos dias antigos, quando os Nefilins dominavam a terra. Seu orgulho e arrogância eram reflexos desse passado ancestral. Mas, no horizonte, uma mudança se aproximava. Um jovem pastor, sem armadura ou espada, com nada além de uma funda e fé inabalável, caminhava em direção a ele. E Golias, com toda sua confiança e desprezo, estava prestes a testemunhar que a verdadeira força não reside apenas no tamanho ou no poder físico, mas em algo muito maior. Enquanto Golias se erguia como o maior símbolo da força dos Nefilins, ele não estava sozinho em seu legado de poder e destruição. Seus irmãos, menos conhecidos, mas igualmente temíveis, compartilhavam do mesmo sangue, herdeiros da mesma linhagem de gigantes que um dia dominaram a terra. Juntos, eles formavam uma família de guerreiros colossais, cada um tão perigoso quanto o próprio Golias.
Esses irmãos, cujo nome era mencionado apenas em sussurros, traziam consigo o peso de uma herança que não poderia ser ignorada. Em um mundo onde a força bruta decidia o destino das nações, eles se destacavam como monstros de carne e osso, desafiando reis e exércitos inteiros. Cada um deles era uma lembrança viva de que os Nefilins, embora derrotados no passado, ainda deixavam sua marca indelével na história. Um deles, Isbi-Benob, foi descrito como um gigante cujo peso de sua lança excedia o de qualquer guerreiro comum. Sua estatura e força o colocavam à altura de Golias, e sua presença nos campos de batalha era igualmente aterrorizante. Outro irmão, chamado Sav, também se destacou por sua brutalidade, e seu nome ficou gravado nas memórias dos guerreiros israelitas que ousaram enfrentá-lo. No entanto, o mais estranho de todos era o gigante de Gate, cujo nome não é claramente revelado, mas que possuía uma característica física em comum: 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Essa deformidade não o tornava menos formidável. Ao contrário, parecia aumentar o medo que sua presença inspirava. Ele era um monstro em todos os sentidos, uma aberração da natureza que caminhava pela terra, trazendo consigo o terror. Esses gigantes, irmãos de Golias, eram o último vestígio visível da antiga linhagem dos Nefilins. Embora cada um tenha enfrentado seu próprio destino, eles compartilhavam o mesmo fim e derrotados nas mãos dos homens de Davi. A queda de Golias foi o início de uma caçada que culminaria na eliminação de toda a sua família. Um por um, esses gigantes foram derrubados, como se o próprio destino estivesse determinado a apagar o legado de sangue que eles carregavam. Contudo, sua história não termina com suas mortes. O eco de suas existências continuaria a ressoar através dos séculos, lembrando ao mundo que, por mais fortes que fossem, até os gigantes podem cair. O sol já se erguia alto no céu quando o destino de Golias e Davi finalmente colidiu. Em uma planície entre os exércitos de Israel e os filisteus, o gigante se posicionava com arrogância, desafiando qualquer homem a enfrentá-lo. Nenhum guerreiro ousava aceitar tal proposta, pois o medo dominava os corações dos soldados israelitas. Porém, o que ninguém esperava é que a resposta viria de um jovem pastor, armado apenas com uma funda e uma fé inabalável em Deus. Golias, com seu escudo de bronze reluzente e sua lança de proporções épicas, fitava Davi com desdém. O contraste entre os dois não poderia ser mais gritante: de um lado, o gigante, fruto de uma linhagem de guerreiros temíveis, o do outro, um jovem pastor, desprovido de qualquer armadura ou arma pesada. Para Golias, aquilo não era mais do que uma afronta. Ele ria, zombava, e desprezava Davi com palavras que ressoavam no campo de batalha, tentando humilhá-lo diante de todos. Mas Davi não era movido pelo medo ou pela força bruta. Ele sabia que não enfrentava Golias sozinho. Com confiança, ergueu a voz, declarando que sua verdadeira arma não era a funda, mas o poder do Deus de Israel. O que se desenrolava ali não era apenas um duelo físico, mas um confronto espiritual, onde a fé seria a maior arma. Enquanto Golias confiava no peso de sua espada, Davi confiava na promessa de que Deus lutava ao seu lado. Com uma agilidade surpreendente, Davi correu em direção ao gigante. Ele havia selecionado 5 pedras lisas do riacho, mas apenas uma seria necessária para mudar o curso daquela história. Em um movimento rápido e preciso, ele lançou a pedra com sua funda. O projétil atravessou o ar e, com um som seco e definitivo, cravou-se na testa de Golias. O gigante, que jamais imaginara sua queda, vacilou por um instante e então, como uma árvore colossal, desabou no chão. A terra tremeu com o impacto de sua queda, e o silêncio tomou conta do campo de batalha. O invencível Golias, o terror dos israelitas, havia sido derrotado por um simples pastor. Davi não hesitou. Em um gesto simbólico, ele correu até o corpo de Golias, e usando a própria espada do gigante, cortou-lhe a cabeça, erguendo-a como um troféu de vitória. A batalha entre Davi e Golias foi mais do que um confronto de forças desiguais. Foi a prova viva de que a coragem e a fé podem derrubar até os inimigos mais temidos. Naquele momento, Davi não apenas venceu Golias, ele selou seu próprio destino como o futuro rei de Israel e o homem segundo o coração de Deus. A queda de Golias foi apenas o começo. A lenda do gigante derrotado por um jovem pastor rapidamente se espalhou por toda a região, e com ela, uma nova era se aproximava.
Os irmãos de Golias, que antes eram temidos por sua força e presença esmagadora, agora se viam diante de um destino semelhante. Com Golias morto, o destino dos outros gigantes estava selado. Após o triunfo de Davi sobre Golias, o exército israelita foi impulsionado por uma nova onda de coragem. A derrota do gigante havia quebrado o espírito dos filisteus, e os soldados de Israel avançaram com renovado fervor. Mas o fim dos gigantes não aconteceria de maneira imediata. Um por um, os irmãos de Golias continuariam a surgir em batalhas futuras, cada um trazendo consigo o mesmo terror que Golias havia imposto, mas todos destinados a encontrar um fim semelhante. Isbi-Benob, um dos gigantes, se destacou por sua sede de vingança. Ele estava decidido a eliminar Davi e vingar a morte de seu irmão. Em uma batalha feroz, ele quase conseguiu realizar sua vingança, mas o plano foi frustrado por Abisai, um dos homens leais de Davi, que interveio no momento crucial e derrubou o gigante. A vitória sobre Isbi-Benob foi mais uma prova de que, embora imponentes, esses gigantes estavam enfrentando o mesmo destino de Golias e a derrota. Saf, outro irmão de Golias, também encontrou seu fim nas mãos dos homens de Davi. Ele enfrentou as forças de Israel em combate, mas como seus irmãos antes dele, foi derrubado pela força e estratégia daqueles que agora lutavam com a confiança de que até os gigantes podiam cair. O mais enigmático dos irmãos, o gigante de Gate com seus 6 dedos em cada mão e cada pé, foi o último a cair. Sua deformidade física o tornava ainda mais temido, mas isso não foi suficiente para protegê-lo. Ele enfrentou Jonatas, sobrinho de Davi, em um combate decisivo, mas como seus irmãos, sucumbiu diante da espada. A queda dos irmãos de Golias marcou o fim de uma era em que os gigantes governavam os campos de batalha. O que antes parecia uma ameaça insuperável agora era visto como uma página virada na história de Israel. Os gigantes, que um dia eram símbolo de terror, agora eram apenas memórias de um tempo em que o poder físico parecia dominar tudo. Mas como a história provou, não era a força dos músculos ou o tamanho dos corpos que decidia o resultado final, era a fé, a coragem e o destino. Com a queda dos gigantes, a linhagem dos Nefilins praticamente se extinguiu da história conhecida. No entanto, o eco de suas existências e a lembrança de suas derrotas continuariam a ressoar, como uma lição eterna sobre o destino dos orgulhosos e dos poderosos. Com a queda de Golias e seus irmãos, muitos acreditaram que a linhagem dos Nefilins, esses gigantes que um dia caminharam entre os homens, havia finalmente desaparecido. Mas a pergunta que persiste até hoje é: dos Nefilins foram apenas lendas? Ou sua presença deixou marcas que atravessaram o tempo, moldando culturas e crenças até os dias atuais? A história dos Nefilins, conforme relatada nas Escrituras, sempre foi cercada de mistério. Desde sua primeira aparição no Gênesis, onde são descritos como fruto da união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eles são apresentados como seres poderosos, ao mesmo tempo, destinados à destruição. O dilúvio, de acordo com o relato bíblico, teria sido uma das formas de Deus purificar a terra da corrupção trazida por esses seres. No entanto, o surgimento de gigantes como Golias e seus irmãos após o dilúvio levanta questões sobre a verdadeira extinção dessa linhagem. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos e teólogos debateram se os Nefilins eram seres físicos reais ou uma metáfora para algo mais profundo, uma representação do orgulho e da rebelião que levou à queda de muitas nações. Enquanto alguns acreditam que a história dos Nefilins é um relato literal, outros veem nas escrituras uma narrativa simbólica, onde os gigantes representam o mal e a corrupção que permeiam o coração humano. Ainda assim, o fascínio por esses seres permanece. Em culturas ao redor do mundo, histórias de gigantes podem ser encontradas. Da mitologia grega, com seus titãs, às lendas nórdicas de Jotuns, o tema dos gigantes é uma constante. Isso levanta uma questão intrigante: poderiam todas essas lendas ser vestígios de uma mesma verdade antiga? Poderia o mundo ter sido habitado por seres como os Nefilins, cujas histórias se espalharam e se transformaram em mitos e folclores através das eras? A ciência moderna, por outro lado, tende a tratar essas histórias como mitos. No entanto, ocasionalmente, descobertas arqueológicas de ossos gigantescos e estruturas colossais reacendem o debate sobre a existência desses seres. Seriam apenas coincidências? Ou evidências de que os Nefilins, ou pelo menos gigantes semelhantes a eles, realmente caminharam sobre a Terra?
Independentemente de a história dos Nefilim ser considerada mito ou realidade, o impacto de sua narrativa é inegável. Eles simbolizam a luta entre o bem e o mal, entre o poder terreno e a justiça divina. Eles nos lembram que, não importa quão forte ou poderoso alguém possa parecer, todos estão sujeitos ao julgamento final. E assim, o legado dos Nefilins permanece como uma história de gigantes que desafiavam tanto a humanidade quanto os céus, e que, no fim, sucumbiram ao poder de algo muito maior do que eles próprios.